Já foi? Porque tá gravando agora? Tá. E aí, time... Galerinha, seguinte. Eu peguei algumas coisas bem básicas, tá? De S6, S7, S8. São coisas que provavelmente vocês já estão utilizando, mas eu acho sempre interessante passar e apresentar tudo, porque é massinha, tá? Bom, a primeira coisa, eu peguei 12 paradinhas novas aí, delas estão entre variáveis, classes, escopo, sintaxe, o include e algumas coisas a mais. E depois disso tudo também eu vou apresentar um pouco sobre o Puppeteer. Para quem não sabe, a gente está fazendo um projetinho aqui que está automatizando a coleta de terrenos e glebas aqui para o pessoal dos novos negócios. Então ele vai entrar em alguns sites, vai verificar se tem algum terreno gleba novo e vai mandar para o pessoal lá de cima. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é sobre o S6, tá? É que agora a gente consegue fazer declaração de classes nativas. Vou pegar o código aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. A gente pode declarar uma classe dessa maneirinha aqui. Isso já tinha antes, mas tinha que fazer uma puta gambiarra para poder construir. Agora virou uma parada nativa, tá? Uma outra coisa também que a gente pode utilizar aqui dentro é montar os métodos tipo estáticos aqui para a gente poder coletar informações dessa classe direto sem ter que instanciar a classe é um elemento, né? A classe é uma variável. Então aqui por estar static, o log, ele já consegue entrar lá dentro, como se fosse uma função. Beleza? Vou passar bem rápido aqui, não são coisas muito interessantes. Acho que vai ficar mais legal a apresentação aí quando a gente for falar sobre o Puppeteer. Tá? Uma outra parada que eu tenho aqui para falar uma questão a consoante e constantes e variáveis de escopo, tá? A gente programava JavaScript quem já programou JavaScript há algum tempo viu que antigamente a gente usava var para tudo quanto é lado dentro do código, né? E esse var era tipo a variável e você podia colocar em qualquer lugar, você conseguia acessar ela de qualquer lugar e isso acabava dando alguns certos problemas. Aí, com a vinda do ES6, eles colocaram mais dois tipos de variável. Uma delas é a constante, que, como o próprio nome dela, ela virou uma constante, né? Então a gente não consegue trocar ela. Então, por exemplo, eu não posso falar que A agora é igual a 2. Ele dá o erro que, de fato, é uma constante. Tá? Isso daqui significa que o A, nesse momento, né, ele é uma constante tipo, do tipo 1. Só que eu posso ainda, por exemplo, falar que eu posso instanciar um user e mudar ele. De fato, ele é uma constante do tipo objeto aqui agora. Mas eu posso entrar dentro dele e mudar, por exemplo, o nome da pessoa. Então, tá aqui. Então, ele mudou. Ou seja, ele continua sendo uma constante do tipo objeto, mas eu posso mexer nas variáveis lá dentro. Tá? Uma outra parada aqui também que a gente tem com relação às variáveis é a utilização também do let. O let ele faz com que esse elemento aqui, né, fique apenas dentro dessa função. Ou seja, ele é um escopo de variável. Ele é uma variável de escopo, na verdade. Então, por exemplo, se eu quiser passar uma somatória aqui, 1 mais 2, ele vai me retornar um 3, mas eu não consigo, por exemplo, trazer esse console log C aqui para fora, que ele fala que não está definido. Então, ele só está definido dentro da função de soma. Beleza? Galera, outra coisa, qualquer pergunta, levanta a mão aí, pode perguntar. Se eu estiver correndo muito, também, etc. Ô, Paulão, é válido falar também que quando você está trabalhando com array e objeto, você pode usar const, porque você consegue manipular o array e objeto mesmo sendo constante. Exatamente, pode também.
Bom, aqui também eu fiz uma outra questão. Dentro desse for aqui, eu passei as variáveis de i, né, do index, com o let. Então, eu não consigo puxá-las de fora do for. Tá? Se eu tivesse passado um var, por exemplo, eu conseguiria pegar ela lá fora. Tá? Vocês podem perceber que aqui dá de 1 a 10, mas de 1 a 11, né? E aqui está de 1 a 10, tal, no caso ele chega a 11. Então, isso aí é uma diferençazinha entre o let, o var e o const que nós temos hoje. Uma outra parada também que foi feita dentro do S6 foi a utilização de arrow functions, que agora, assim, para muitos isso aqui está sendo levantado como uma das melhores features do S6. Para quem não sabe, antigamente a gente declarava a função. Antigamente não, ainda dá para fazer desse jeito, né? A gente coloca a função desse jeito aqui. Então aqui no caso a gente está retornando a função n mais 1. Agora tem que pôr o nome da função aqui também, né? Bom, eu acho que a questão da agora dá até um salve. Então, basicamente isso aqui era uma notação de função antiga. Agora uma coisa que a gente pode fazer, vou colocar aqui uma constante para ficar a gente fazer um negócio mais decente. Aí, aqui. A gente passava a função aqui dentro. E basicamente essa função dentro desse map, que vai percorrer esse array inteiro, né, vai colocar mais um no n desse array, traduzindo nisso daqui. Agora uma coisa que a gente pode fazer é transformar essa função numa arrow function. Ela não vai mudar muito, tá? Mas a gente pode transformar ela nisso, ela continua trazendo o mesmo resultado. E ainda a gente pode melhorar ela um pouco mais, tirando esse return aqui e passando desse jeito. Ou seja, nessa notação aqui, eu estou passando a variável da função, né? E já estou mandando retornar isso daqui. Se eu tivesse, por exemplo, alguma outra coisa aqui dentro, eu poderia falar, pô, passa mais alguma coisa aqui dentro, tipo, sei lá, uma divisão, alguma outra coisa. Mas como eu posso retornar direto, tá aqui bonitão. Essa parte de arrow functions ficou bem legal também, porque antigamente a gente tinha que mexer com a parte do scope. Então, até coloquei, fiz uma classezinha aqui que é um pouquinho complexa. Desse jeito aqui, ó. Aqui dentro, vocês podem reparar que a gente tem a mesma questão de ter um map, né, para passar dentro das variáveis. Eu estou fazendo uma tabuada do 4 aqui, fazendo 4 vezes 2, vezes 3, vezes 4. E aqui, no caso, a gente passa a function, mas sem esse bind this aqui, a função simplesmente não funciona. Vai dar um problema. Basicamente porque esse this que está aqui dentro, ele está tentando pegar dessa função e não do elemento inteiro. Quando a gente passa isso para a notação do arrow function, ele meio que já faz esse rolê funcionar bonitão. Então, passei por arrow function aqui e eu não preciso mais daquele bind this, que ele consegue pegar o this de fora da função, né? Pega o this da table aqui no caso. Entenderam isso? Entendi. O silêncio diz tudo. Beleza. Complementa bem essa visão. Uma outra coisa também legal é que agora a gente também pode definir valores padrões dentro de uma função. Então aqui no caso eu estou definindo que o primeiro elemento vai ser 1, né, e o segundo elemento vai ser 2. Se eu não passo o segundo elemento, ele vai me retornar o valor padrão. Então, que no caso aqui vai dar 6, né, que vai ser o 4, que é o primeiro, mais 2, 6. Eu posso retirar também, ele vai dar os dois padrões, que vai ser 1 e 2. Isso daí dá, por exemplo, um certo poder aí, caso vocês queiram trabalhar com alguma coisa em default. Então eu posso modificar o rolê aqui à vontade, que se eu não passar nada, que ele vai de fato pegar o valor.
Uma outra parada também bem massa que foi dado no S6 é o poder da desestruturação. Vou montar aqui um objeto simples, tá? No caso aqui eu tenho um usuário, nome, company, a company tem nome e o site da company. Né? A parte da desestruturação legal é que eu posso, por exemplo, fazer um const, ou um let, um var, que faz aqui, e eu quero pegar apenas o nome de dentro do user. E eu dou um console.log name, ele vai me trazer apenas o nome daqui de dentro. Então, ele consegue dividir o que eu tenho aqui dentro e passar aqui por fora. Tá? Uma outra parada também que eu posso colocar aqui é um company, dos pontos, site. Por exemplo, eu posso passar o site. Não, company. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Tá compy em vez de company. Tá alguma... é o coisa que chama company, na verdade. Tá compy. Tá faltando um N aí, ó. Isso, valeu. É o company daqui de cima, tem que ficar igual, né? Senão não vai funcionar. E no caso eu estou pegando o site já de dentro desse objeto, dentro do user. Então a desestruturação funciona bem bacaninha desse jeito aí. A desestruturação também é bem legal para quando a gente for trabalhar com funções. Então tem, por exemplo, uma function que é o show. Dá para renomear, né? Daquela forma que você está fazendo. Se eu não quiser que site chame site. Dá. Eu acho que não é assim. É assim? Eu acho que é com 2 pontos. É. Isso. Boa. Então a gente está renomeando essa variável aqui. Boa, galera. Uma outra parte que eu estava falando, a gente pode estruturar dentro de uma função. Então, como o primeiro parâmetro que eu estou passando o nome, tá? E quando eu passo, por exemplo, para chamar esse show name aqui, eu posso passar o objeto lá de cima, que é o user. Ele vai pegar só o nome dele. Legal? Uma outra coisa também é que eu posso, falando na questão lá de mudança de nomes, eu posso mudar, por exemplo, nesse array de números aqui, qual que é o nome de cada um desses números, então, se você quiser fazer uma variável. Então aqui eu estou falando que o primeiro elemento é A, o segundo elemento é B, o terceiro elemento é o 3 aqui, né, no caso. Se eu passar dessa maneira aqui, ele vai me retornar 1, 2 e 3. Mas, por exemplo, Pedro, eu não quero o B dentro desses meus elementos. Não tem problema. Você passa uma vírgula ali, como se estivesse pegando esse segundo elemento de dentro do array, e ele simplesmente pula. Então, funciona legalzinho também. E isso leva a gente para uma parte bacana também, que são os operadores REST e os operadores spread. Então, de novo, pegando aqui o array de números, né? Eu posso fazer a mesma parada aqui. Então, A, B, 3 pontinhos, C. No caso que eu estou falando que o C é o resto do que eu não peguei com A e B. Tá, então, igual number. Eu posso fazer a mesma coisa. B. Demanda. Massinha, ele acabou vindo aqui para dentro. O resto desses caras aqui dentro. E também funciona daquela mesma maneira que eu tinha mostrado lá em cima. Eu não quero o elemento B, ele me passa um e o resto. Né? O 2 ele simplesmente pulou. Isso é o rest, né? Que ele pega o resto do array. A gente tem o spread, que, por exemplo, aqui eu tenho um usuário novo passando aqui do usuário, né? Tem o user, username e o company, o name, username e company, e eu quero criar um novo usuário com
as coisas que eu já tenho do usuário de cima. Então, eu posso pôr um const, new user, é igual, eu posso pegar todas as informações que eu tenho dentro do user, só que eu quero que o username seja diferente. Então, o username agora vai ser Moacir Piscinas. Console.log e o user. E aí você vai ver que o username mudou. Eu quero pegar o user igualzinho que eu tenho lá de cima. Beleza. Vou passar o spread inteiro que ele vai pegar todas as informações lá de cima. Tá? Esses operadores aqui, eles ajudam bastante na produtividade. Então, acho bacaninha dar uma focada neles, para também não ficar perdido no futuro aí. Uma outra coisa pequena até, mas que foi também colocado no S6, é os template literals, né? Que nada mais é que tipo a anotação que eu posso escrever aqui uma string. Então, console.log, eu ponho essa crase, né? Separada sozinha lá em cima. Tipo, e eu ponho aqui um sinal de dólar, que vale mais que real, e o que eu quero lá em cima, né? A constante que eu quero lá em cima. Antigamente era meio zoado, tinha que colocar umas vírgulas e pá, então desse jeito fica um pouco mais fácil para a gente colocar alguns valores dentro de uma string. Também outra coisa bem de boinha, mas que é bem massinha, é que a gente pode colocar agora e fazer, na verdade, a sintaxe mais curta para a criação de objetos. Então, foi mal, galera. Eu tenho um user, então antigamente eu tinha que passar o nome, dois pontos, nome, né? Oi, Karine. O pessoal aqui tá respondendo a Karine, da minha cal tá respondendo a Karine. O pessoal da cal do Caio tá respondendo a Karine. Oi, Karine. A Guilda. Espera aí, vai. É que eu vou pôr no Viva Voz vocês aqui pra vocês responderem a Karine. O Diogo tá respondendo a você. Pronto. Fala oi aí pra Karine, pessoal. Oi, Karina. Bom, voltando aqui, agora eu não preciso mais passar isso aqui, porque o nome do objeto é o mesmo nome que eu estou pegando ali de fora, então eu posso passar só o nome aqui que vai funcionar também. Show de bola isso daqui. Quando você está fazendo um objeto muito grande, você já tem um nome e acaba sendo então um pouco mais rápido isso aqui. Eu tinha o import e export aqui para mostrar, mas ele não vai funcionar muito bem aqui, porque eu tenho que abrir vários arquivos. Então esse eu vou pular. E um bacana aqui que eu tenho, que eu gosto bastante, é a anotação do async await. O async await é uma coisa bem mais nova, ele é do S8. Ele dá a possibilidade de trabalhar com código assíncrono sem a antiga sintaxe do then e do catch. Então, para vocês terem uma ideia, para fazer uma request, por exemplo, para pegar uma função de promise, era mais ou menos desse jeito aqui. Isso aqui com fetch, tá? Que é do próprio JS. Eu estou entrando aqui dentro do GitHub, /users, passando um user, usando aquela anotação que a gente mostrou mais cedo do template strings, template literals. Eu estou dando um dem, que, tipo, eu esperei uma promise, quando eu pegar essa promise, eu estou dando esse dem aqui, então estou transformando a resposta dele num JSON, e depois eu tenho outro dem para retornar esse JSON para mim. E esse catch aqui, no caso, ele funciona caso o código dê algum erro. E a função em async await fica um pouco menor, fica um pouco mais fácil, eu acho. Tá? A gente tem o async, né, que é uma função assíncrona. Ele está puxando aqui a variável, né, que ela quer pegar. Ele tem um try, que ele está esperando simplesmente uma resposta. Essa resposta vai ter que esperar a promise resolver, né? Então tem aqui o fetch.
e ele vai retornar dessa função aqui a resposta ao ponto JSON. Então, para vocês terem uma ideia, vou rodar esses dois caras aqui e você vai ver que esqueci de mudar o cara aqui. Passar esse cara aqui por cima. Um pouquinho o meu browser. E o de baixo aqui a gente põe o K e o tarifa. Então, vocês podem ver que as duas fazem a mesma coisa, traz o resultado lá do GitHub. Só é um jeito diferente de escrever as duas coisas, tá? Vamos supor que, por exemplo, eu tenho vários promises, né, vários async awaits dentro de uma função. Escrevendo dessa maneira aqui, eu consigo melhorar meu código sem colocar then dentro de then e assim por diante. Então, uma saída bem legal aí para a gente trabalhar com async await. E uma das coisas que eu mais gosto hoje, eu sempre tive muito problema com a função de find dentro do JavaScript, é a função do includes. Includes também é uma paradinha mais nova, se não me engano ele é do S7. Aí, deixa eu pegar aqui uma constante de números, tá? Eu simplesmente quero verificar se tem o número 2 aqui dentro. Então, ele vai me retornar um true. Se eu procurar, por exemplo, o número 4, ele vai me retornar um false. Ele não tem dentro desse cara. E o includes, ele funciona também com string. Então, eu posso... Deixa eu pegar aqui agora em Y aqui. Maneirinha, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho esse cara aqui inteiro. E posso procurar dentro de numbers aqui, né, se ele tem, por exemplo, um ID. Se eu tiver um ID, ele vai retornar true, que no caso ele está aqui. Agora vamos supor que ele não tem o ID, né, estou procurando uma outra coisa, ele vai me retornar false. Então isso também é uma das coisas que eu estou usando lá no Puppeteer, de dentro das coisas dos terrenos e das glebas lá. Galera, basicamente é isso, a apresentação das coisinhas do JavaScript, é um tapa bem rápido, não cobri tudo, tem algumas outras funcionalidades que estão saindo, teve agora o S 2020, e assim, eu gostaria depois que alguém aí se levantasse para falar um pouco sobre também. Alguém tem alguma pergunta, antes de eu passar para o Puppeteer? Eu tenho. Ô Pedro, você falou aí do Promise e do Async Await. Na sua opinião, assim, no que você tem desenvolvido, você tem utilizado mais agora que é possível o Async Await? Tem achado ele melhor? Ou você continua usando o Promise, ou depende do caso, você tem usado um ou outro aí, na sua experiência? Bom, cara, depende muito do caso. Eu tenho o caso de uso aqui que a gente não está passando o S mais novo, né, o S8, para dentro do Babel, como é que eu posso dizer, numa aplicação que a gente tem, e nele eu tenho que usar o then, né? Mas quando eu tenho a possibilidade de usar o async await, eu estou usando async await porque eu consigo entender de fora da função mesmo se ela é uma função que vai depender de uma promise, se ela é uma função que eu vou ter que, por exemplo, ter uma espera aí para receber um resultado da API e tal. Eu acho bem mais bacana usar o async await. Acho que também depende do caso, né, Paulão? Tipo, às vezes você precisa que uma função, ela executa um código lá que é um código assíncrono, mas a hora que você executar essa função, você precisa também ter um retorno dela, e às vezes ela também tem que ser uma promise. Aí no caso, teria que usar uma promise.reject ou resolve, por exemplo. Isso. Aí tem, por exemplo, assim, quando tem várias promises também, a gente pode começar a trabalhar com promise all. Assim, tem vários e vários casos. Mas em questões assim mais de boinhas, eu hoje prefiro usar o async. Uma última coisa, falando ainda da notação da async await, eu não sei se vocês separaram, mas eu fiz a notação da async await dessa maneira aqui embaixo. Isso aqui, vocês entendem o que eu escrevi aqui? Por que eu coloquei isso aqui depois? Uma função auto-executável?
Boa, boa. Isso aí. Bom, mais alguém? Perguntas? Vou fechar. 3. Essa autoexecutável aí é só no ES8. Exclusivamente. Cara, eu não sei te falar. Eu não cheguei a ver ela nessas funcionalidades mais novas, mas eu creio que não. Eu também acho que não, acho que é antigo, sim. Tem aquela parada nova que o Douglas passou pra gente lá que ajuda bastante, né? É das novas do S20, acho, do 2020. Que é que não quebra. Pra não quebrar as chaves. Quando existe uma terceira chave. Optional changing, eu acho, né? Esse eu não conheço ainda. Preciso ver depois. Mas aí, ó, fica aí pra quem tiver interesse aí numa próxima apresentação, falar um pouco sobre o 20. Fechou? Bom, vamos lá para a parte bacaninha aqui de hoje. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai usar um carinha chamado Puppeteer para fazer um scrapping. Para quem não sabe, scrapping nada mais é do que eu entrar numa página, tá, num HTML da vida aí, e pegar as informações que tem lá, né? Todo mundo que está aqui trabalha com isso, sabe que a gente tem vários elementos em comum dentro dessa página. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de usuários. Caralho, tô perdendo a voz. Tem uma lista de usuários e, por exemplo, eu quero pegar todos os usuários que estão me mostrando aqui naquela página. Ou então tem um repositório de imagens e eu quero pegar todas essas imagens e salvar no meu banco. Bom, vamos fazer uma pastinha aqui no SD Documents, Projects, Isso aí. Temp. Temos o Puppet V1, agora a gente faz o Puppet V2. Pô, coisa já dá spoiler que eu já fiz o negócio, né? Pô, sacanagem. Bom, vamos começar aqui dando um init, né, do npm. npm init -y, dá um random aqui para ele e já vou entrar aqui dentro do code. Tá. Não, mas morreu. Não morreu. Aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Puppeteer, tá? Vou deixar aqui um terminalzinho bonitinho. Vocês vão perceber que durante a instalação do Puppeteer ele vai tentar fazer o download de um Chromium. O Chromium é um navegador, tá? Que é a base do Google Chrome, por exemplo. Aqui, ó, tô fazendo download. É bem pequenininho, bem rapidinho. Que o Puppeteer, ele vai, toda vez que ele for fazer o scrapping, ele vai abrir esse Chromium e pegar as informações lá de dentro. Seja ele headless ou seja ele mostrando a carinha, tá? Aqui dentro, eu já peguei o pacote que eu quero. Vou fazer um arquivo que é o index.js aqui. E aqui eu vou começar a escrever. Dentro do Puppeteer, para eu chamar ele, Puppeteer igual require Puppeteer. E a notação básica dele, eu vou fazer igual eu tinha feito antes, né? Uma função que se autodeclara. Vou fazer um async aqui, abrir. Vou fazer vou chamar um browser, né? Launch. Essa função vai fazer com que eu abra o launch, o Puppeteer no caso, não o console. Const page await browser.new page. Quero abrir uma nova página dentro do Puppeteer. E dentro dessa página eu vou para uma URL. Eu peguei uma URL aqui que me interessa muito.
Não que eu tenha poder aquisitivo para brincar disso, mas são carros belos. E junto a isso, eu quero fazer uma função que eu vou dar um screenshot dentro dessa página e vou salvar ele como Porsche.png. Tá? Basicamente isso que eu vou fazer agora, eu vou abrir a página da Porsche Brasil, vou tirar um screenshot e quando eu finalizar eu vou dar um await browser.close, tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui, vou pedir pro Node rodar esse cara para nós. Galera, bora, acelera pra gente bater esse Ele demora um cadinho e pronto, ele acabou. O que aconteceu? Não viu nada, né? Ele está funcionando de modo headless aqui, a gente tem que passar uma instrução para ele, mas basicamente ele entrou dentro do site da Porsche e tirou um screenshot básico para nós. A gente pode definir depois se a gente quer screenshot de página inteira e tal, mas ele simplesmente abriu o navegador e tirou uma foto para nós. Para ficar um pouco mais claro sobre o que o Puppeteer está fazendo, eu vou liberar o modo headless aqui, tá? Então eu não quero que ele seja falso e eu vou mandar ele não fechar mais quando isso tudo acontecer. Vou dar um Ctrl S, mandar o Node olhar isso aqui de novo, ele vai abrir o Chrome, que eu tinha falado mais cedo, abrir a página e pronto, já tirou o screenshot e é isso daí. Bacaninha, né? Agora, pô, e aí, qual que é o poder disso daí, né? Legal, vamos brincar um pouco mais. Dentro do Puppeteer, a gente pode fazer um negócio chamado Evaluate. Então, por exemplo, fazer aqui, ó, const image list .await evaluate aqui dentro eu vou fazer um const node list. Estou escrevendo de jeito bem de boinha aí, chamando colocando os nomes, as coisas que eu estou chamando para vocês verem. Galera, mesma coisa, qualquer dúvida, me pergunta. Eu vou fazer dentro do document, eu vou procurar fazer um query selector. Não sei se eles vão contratar a gente, mas eu acho que eles tinham que tirar a gente. Query selector all. Dentro aqui desse query selector all, vou pegar aqui dentro da Porsche mesmo, fazer um inspect aqui. E uma coisa interessante é que para cada um desses elementos aqui dentro, né, dentro do meu body, apesar do Instagram ser bem chatinho com isso, a gente tem aqui dentro um article e depois a gente tem uma imagem. Tá? Então, cada um dessas imagens está dentro de uma tag IMG. Ô, Paulão. Oi. Não teria um jeito de você, por exemplo, interceptar a rota que está batendo, por exemplo, na API, e pegar os dados direto da resposta da API ou não? Eu posso fazer isso, mas, por exemplo, se a API te retornar um HTML? Entendi. Assim, é legal você ter também um pouco desse conhecimento para, sei lá, daqui um dia você quer fazer um robô que faz os negócios doidos. Então aqui, por exemplo, eu estou pegando essa imagem, tá? E no topo dessa imagem eu tenho esse article. Então eu estou procurando dentro do article a imagem final e eu quero o SRC da imagem, o source da imagem, que está aqui. Pô, bem simplesinho, né? Tipo, eu não estou nem abrindo a imagem para pegar ela full, mas então vamos lá. Article IMG. Só isso que eu quero pegar. Dentro desse node list, como ele vem como node list, né, ele não vem como array, vem como uma node list, vou passar esse cara para dentro de um array, tá? Então, const image list, ou image array, na verdade, já pus image list em cima, né? Ele vai ser uma desestruturação do node list. Então, lembra que eu tinha falado mais cedo sobre o REST e o spread?
Aqui no caso estou usando o spread para pegar todos os elementos aqui de dentro e jogando aqui dentro. E isso daqui vai ser um array. E isso aqui é uma node list. São elementos diferentes no JavaScript. E por conta que agora ele é um array, eu posso fazer isso daqui. Posso pegar um image array e dar um map aqui dentro para percorrer todos esses caras. Fazendo mais uma das paradinhas que a gente viu mais cedo, eu vou desestruturar a minha imagem. Eu quero pegar só o SRC, né? Só a função do SRC dela. Eu quero retornar esse SRC para dentro dessa lista. Então essa lista aqui vai ser uma lista de SRCs, que é só o caminho da imagem que eu quero. E por fim eu vou dar um return list, que é essa paradinha aqui que eu estou retornando. Até aqui todo mundo entendeu? Tá fácil? Tá de boa? Top demais. Bom, legal. Agora eu tenho a lista de imagens que tem aqui dentro do Instagram da Porsche. No caso tem só as 12, porque tá fechado, né? Tipo, eu tô sem usuário, então o Instagram me limita a 12 visualizações. E eu quero salvar essa lista em algum lugar. Então eu vou usar um cara do Node também, chamado File System. Então, fs igual fs. O File System do Node me deixa trabalhar no meu sistema de arquivos, de dentro do meu sistema operacional. Ele é bem poderoso e também bem perigoso. Então, vamos lá. E não precisa instalar nada? Ele simplesmente já vem instalado, o FS? O FS é um pacote nativo do Node. Então, ele já está instalado junto com o Nodezera. Eu vou passar aqui uma stringify desse JSON, tá? Que não quero gravar ele como JSON dentro do arquivo. Eu tenho agora a image list, que é... Opa, isso não é um objeto. Que é esse cara aqui, né? Que eu fiz o page evaluate dentro. Essas outras duas coisas aqui são do file system, então tipo, depois a gente pode ver mais a fundo. E se vier um erro, eu vou retornar esse erro. Vou dar um if error throw error treta. E vou dar um well done caso eu finalize. Então, vou salvar esse cara. Mandar rodar de novo. Ele vai abrir o modo lá do Chromium. Vai bater, pá, acabou. Ele me retornou aqui o Instagram.js. Eu tenho todas as imagens de dentro do Instagram da Porsche. Bacaninha, né? É a lista de imagens. Aqui eu poderia pegar mais informações. Eu poderia, por exemplo, pegar o título dessas imagens. Eu poderia pegar quantas visualizações eu tenho, quantos likes eu tenho hoje. Talvez no futuro fazer uma comparação e tudo mais. Mas por enquanto é isso. Você fala, Pedro, mas você tinha falado antes que a gente ia pegar essas imagens, né? Então, jovem, calma, que a gente vai fazer um negócio legal também. A gente, depois que fez o write file aqui, antes dele, na verdade, até, a gente poderia, por exemplo, pegar todas essas imagens e salvá-las em um lugar. Então, eu vou dar um for, tá? Deixa eu fazer assim, que vai mais rápido um pouco. Esse array do for aqui vai ser meu image list. Esse meu elemento vai ser uma image. Por que eu estou usando for, não estou usando for each, map, etc. Porque aqui dentro eu vou fazer funções assíncronas. Tá acabando. Então eu vou fazer um var aqui, né? Na verdade eu vou fazer um const. Image source vai ser igual ao page.goto. Esse page ele está pegando daqui de cima, né? Eu tenho a função dele aqui em cima. Basicamente o que eu estou mandando ele fazer é ir lá nesse image
.src. Então, vai lá dentro dessa página. Chegou lá dentro, eu vou fazer a mesma função que eu fiz para o write file do F1FS, né? Então, write file. Só que aqui no caso, eu vou salvar de um jeito diferente. Vou ponto barra, média, barra, vou colocar aqui o i, né? Que é a interação que eu quero. Ponto .png, que é a extensão que eu vou querer. Await, dentro desse cara, porque isso aqui pode ser uma função. Image source, que eu quero ali de cima. Ponto .buffer, que é uma função do Puppeteer. Feito isso, eu vou continuar a mesma parada daqui de dentro, né? Que, igual o cara que eu fiz aqui embaixo. Vou retornar um erro caso eu tenha esse erro. Então, Paulão, o que seria esse buffer? é uma função de dentro do Puppeteer para ele pegar o que está lá dentro, basicamente. Deleta no file. Isso aqui. E aqui a gente simplesmente vai retornar aqui que a gente salvou a imagem. Então, vou tirar esse cara daqui e pôr esse cara aqui. E vou dar um Ctrl S. Aí aqui eu vou fechar o meu headless, tá? Eu vou fechar meu browser depois que eu finalizar isso. Eu vou abrir ele em modo headless, para que a gente não precise disso daqui. A gente poderia jogar isso aqui dentro de um servidor, não precisaria de mais nada. E simplesmente ser feliz. Dei um Enter, ele demora um pouquinho para fazer todas as paradas. Agora ele deu um erro, porque a gente não fez, eu acho que, a folder do Media. Por que eles fazem? Certo, vamos testar de novo. Show de bola. Agora eu tenho todas as imagens de dentro da Porsche. Bacaninha, time. Perguntas? Top, hein? Mágica? Ai, velho. Mágica? Poder salvar toda só da galeria de alguém no Face? Dá pra fazer também. Ô Pedro, mas por exemplo, você salvou essas 12 fotos aí, porque é o que está sendo exibido no primeiro carregamento da página. E se você precisasse scrollar a página para poder pegar mais itens? Show. Então, o Instagram hoje, eu acho que é uma coisa até que nova deles, mas ele te limita a colocar 12 por página quando você está sem um usuário logado. Então eu consigo ver as 12 da Porsche quando eu estou deslogado, né? Tá aqui. Eu não consigo ver mais nada para baixo. Mas, e se eu tiver logado? Como vai funcionar o rolê? Aquilo que a gente falou muito, que você já começou a provocar. O que foi, Dom? Pois uma pergunta. Para de salvar as coisas. Aí eu bato aqui embaixo, ele scrolla, faz um load infinito, bate aqui embaixo, scrolla, faz um load infinito, e assim por diante, certo? Eu poderia escrever uma função, por exemplo, Wagner, que eu espero, sei lá, alguns segundos, esse load talvez sair da tela. Quando ela sai da tela, eu dou uma scrollada de tela inteira para baixo. Vejo o load acabar. Se deu certo, eu faço scroll de novo. Até o momento em que, tipo, eu chegar no final da página, eu vou dar scroll e o tamanho da página não vai aumentar. Então eu tinha meio que escrito uma função para isso, mas eu não cheguei a testar ela, porque eu acabei bem de noite ontem. Então provavelmente ela está errada. Mas é basicamente isso daqui, ó. Eu poderia falar aqui dentro, né? Antes de passar o image list, eu poderia fazer isso daqui. Eu faço um auto-scroll, né? Então, eu dou uma olhada dentro da página, né? Fazendo uma promise aqui para dentro, o tamanho da página e na distância de 100. Eu vou fazendo esse scroll até que a distância ficou o tamanho da página. Eu não consigo fazer mais scroll para baixo mesmo depois de alguns segundinhos, né? Isso aqui, no caso, é um intervalo bem pequeno, mas a gente vai ficar tentando até não dar mais certo. Quando para de dar certo, ele sai dessa função e, tipo, agora ele tem a página inteira do Instagram para ele rolar.
e ele vai ter todas as imagens do mesmo jeito, do mesmo tamanho e tudo mais. Resolve tua dúvida, Wagner? Eu acho que sim. Ô, Wagner. Foi você que perguntou, Doug? Não, foi o Wagner, mas morreu. Então não deve estar. Fala mais alto, acho que ele não tá ouvindo. Pois é. Tem uma pergunta aqui, meio leiga, não sei. Se, por exemplo, se eu quisesse que esse script ele rodasse a cada 1 hora, todo dia, sei lá. Isso é configuração eu ficaria no servidor, por exemplo. Fica no servidor. Olha o Douglas querendo hackear alguém. Tipo, o botzinho que a gente tem, ele faz a mesma coisa. Então, essa aqui é as informações do site de leilão. Ele pega só desse site coisas que são referentes à gleba, que é uma porção de terras, ou então um terreno. Então, ele procura, por exemplo, na descrição se tem essas duas palavras-chave, terreno ou gleba, traz todas as informações e eu já estou dividindo lá, tipo, qual que é o preço de cada uma delas, qual vai ser a data do leilão de cada uma delas, o link para acessar e ver mais detalhes. E quando tiver um cara novo aqui dentro, a gente vai mandar esse cara novo por e-mail pro pessoal lá de cima. Então, tá aqui o código. Isso aqui tá... Depois eu vou deixar público para vocês verem também. Massinha? Top. Como que Sim, chama? Pedro, naquela hora você respondeu a minha pergunta. Meu Teams travou e eu não conseguia desmutar. Aham, tá. Caiu aqui. Pô, Cortou aqui. então, resumindo, eu consigo pegar qualquer informação de qualquer site sem ter, tipo, uma chave de API, algo do tipo do site. Sim, a questão é que você vai ter um pouquinho mais de trabalho para ir lá no HTML, procurar informação, talvez até... Tá logado, né? Talvez tenha que estar logado. Eu fiz um scrap com Puppeteer esses dias para entrar no CIS e ver se tinha algum apartamento disponível de um empreendimento que eu estava vendo, de visitar. E como já estava tudo vendido, mas ainda não estava repassado, podia liberar, alguém podia descartar. Então ele está lá. Todo dia ele entra à noite para ver se liberou algum. Tá rodando. Não, E aí você programou ele pra sempre te mostrar ou te mandar uma notificação. Isso, ele manda e-mail para mim. Vou achar o código dele aqui, peraí. Da hora. O olho do Rafa tá até brilhando. É legal porque ele entra com o meu usuário e senha. Negócio, eu fico louco, velho. É legal porque ele entra com o meu usuário e senha no CIS. Aí ele acessa uma página que é tipo, que requer autenticação, sabe? Isso que é interessante. Eu não tô achando aqui agora o código, mas eu vou achar e eu mando para vocês o código para se alguém quiser usar ou ver, fazer algo parecido. É bem simplesinho de implementar. Bem simples. Eu vou deixar esses dois códigos também, tanto as funções lá em JS, quanto esse Puppeteer simples aqui com o Instagram, lá no repositório da Build Vita. E é isso. Eu achei aqui. Quer mostrar, ou Caio, em modo headless? Eu não sei se eu vou conseguir rodar. Tá no meu computador, mas não sei se está instalando. Mas eu vou abrir pelo menos o código aqui para vocês verem. Pode ser? Claro. Sysrobot. Ele tá abrindo. Oi? Ah, sim, vou apagar a senha. É o que eu tô fazendo. Entra aí. Pedro, tem Pronto. um álcool Tô aí perto de compartilhando você minha tela. fácil? Putz, o Hugo ali de costas dando bobeira. Eu volto do lado dele, por isso que ele tá de bobeira ali. Ó, pessoal. Esse aqui foi o sisteminha que eu fiz aí
esses robots. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, eu tenho aqui o config.json, e aí eu passo as configurações, passo o usuário, passo uma senha. Essa aqui não tem problema de vocês verem, porque é a do meu banco interno. O e-mail, e aqui eu escondi a senha do SIS que eu tenho. Então, aqui você configura tudo, o escopo de login lá, porque quando você entra no SIS, você tem vários botões. Então, qual botão ele vai apertar, e qual o ID dos produtos dentro do SIS que eu gostaria que ele verificasse. Aqui eu faço uma conexão com um banco de dados. Então, aqui dentro do database tem um banco de dados que ele fica guardando o HTML da página do produto. Então, o script, ele basicamente acessa cadê aqui? Ele acessa lá o vendas, insere meu e-mail e senha, clica no botão lá do escopo, imprime lá que está autenticado. E aí, para cada produto, ID de produto, ele acessa o URL do empreendimento, ele coleta o HTML da página, ele compara se o HTML da página e o HTML que eu tenho aqui no meu banco de dados tão diferente, e se ele tiver diferente, ele vai enviar ele encontra uma alteração e me envia aqui um e-mail, tá vendo? O Node Mailer. Aí eu fiz aqui usei uma biblioteca que chama JSDiff para ficar comparando HTML. E aí, se ele entende que tem uma diferença, ele me manda um e-mail falando, encontrei uma diferença no empreendimento. E aí já põe um link aqui para eu já clicar no e-mail e correr lá ver o imóvel. Então, Caio, diga. E o que você usa para fazer o banco? O banco, eu usei um banco que é bem simples para Node, que chama NEDB. É um banquinho bem... chave-valor. Um banquinho de Node chave-valor. Mas é um banco em arquivo, porque se eu fosse guardar tudo isso aqui em memória, ia ficar muito pesado. Então eu usei esse NEDB aí. Esse aqui, depois dá uma procurada aí. Show de bola? Top. Top demais isso aí, velho. Nossa, muito top isso aí. Curti, velho. Me deu várias ideias aqui. Eu já tô pensando em alguma coisa pra fazer já. Eu sei cai na mão de site alguém que vocês errado. estão querendo usar. Esse site aí tem a API aberta, viu, gente? O Elias vai pegar todas as fotos que tem no Instagram do Golzinho Rebaixado 9.000. Nossa, top. Verdade. Boa ideia. Vou Bela pegar todas as fotos zoadas do Heinz. Haja DB. Imagina o nome da função. Putz, aí não vai ter espaço disponível no seu computador para guardar. É verdade. O foda é se Usar o tiver novo foto. SSD da Samsung. Foda se tiver foto dele com a mãe dele. Aí fudeu, é verdade. Aí dá estouro de memória. Eu fiquei sabendo que o Noah mandou como que a mãe do Heinz coube aí dentro da empresa enquanto ela tava lá. Nossa, pode crer, fiquei sabendo disso aí. Essa merda. Só o Noah. Galerinha, vamos encerrar por hoje então, que daqui a pouquinho a gente tem daqui a pouquinho não, menos de um minuto Agora, a gente tem a né? nossa reunião. Reunião mensal. Vamos lá? Bora lá, galera. Fica Bora marcado lá. então para semana que vem a apresentação da Gabi. Oba! Isso aí. Beleza, então, galera, bora para a reunião mensal. Show! Valeu. Falou.